que é que acontece? Logo no início da guerra, né, dentro naquele desejo, a gente sabe que a Rússia foi o país agressor que invadiu a Ucrânia, né, pelas motivações que ele entende que foi a OTAN que estava querendo invadir a Rússia, coisa e tal, colocando mísseis, coisa e tal, uma coisa desse tipo aí, a gente vê isso na imprensa, e lá a Rússia teve, mesmo com esse motivo, mas eu não acho legal você invadir um outro país, né, desrespeitando a Carta da ONU, coisa e tal, a relação independente de cada país, porque é feito, por exemplo, Lula desse, se não for um diálogo, nada funciona. Aí tem que se conversar sobre isso. Mas não houve isso, houve a invasão, de fato, e a Polônia foi um grande aliado naquele momento. A Polônia recebeu vários e vários refugiados, principalmente as mulheres, porque os homens, pela decisão lá do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, os homens não podiam sair para fazer enfrentamento de guerra, só quem podia sair eram os idosos, mulheres e crianças. Então, a Polônia recebeu, o pessoal chegou a receber, se eu não me engano, quase 1 milhão de pessoas passaram ali, ou mais um pouco, de refugiados. Enfim, e a Polônia abasteceu, até a semana passada, com armamentos, né, e com estrutura também logística, né, porque as linhas férreas de Ucrânia e Polônia são um segmento, fazem divisas desses países, e também com recursos. Para você ter uma ideia, a Polônia ela chegou, nesses últimos 10 meses de guerra, né, ou mais de um ano, né, já mais de ano já, ela ajudava a Ucrânia por mês com 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Isso chega aí a casa aí de 39 bilhões de dólares, só a Polônia, né, ajudando lá em infraestrutura, né, e a ajuda aos refugiados e também armamento. Então, o que é que acontece? O que foi que o primeiro-ministro da Polônia, né, que os aliados de Varsóvia, né, que é a capital da Polônia, disseram o seguinte, que é o primeiro-ministro, é o Mateusz Morawiecki, né, Mateusz Morawiecki. Mateusz, é um Mateus diferente, é um SZ, como o nosso Mateus aí, só que tem um Z no fim. Ele disse, poxa, a gente não vai mais, a gente não vai entregar mais armas à Ucrânia, porque agora estamos armando a Polônia com um armamento mais moderno. Na verdade, isso é o fundo de pano, a conversa não é essa. É porque, durante a guerra, a Ucrânia, ele é um dos maiores produtores de grãos do mundo. E esses grãos da Ucrânia, que são bons, são melhores, né, e eram super competitivos, os Estados Unidos compravam, o Canadá, a Europa, coisa e tal, e alguns lugares da Europa, e eles mandavam para outras regiões. Só que, pelo um preço de mercado, né, ele não fazia dumping, não baixava o preço. Só que foi permitido, durante a guerra, que esses grãos passassem pelo território da Ucrânia, se eu não me engano, da Ucrânia, da Hungria e da Eslováquia. E o que é que a Ucrânia fez? Começou a vender esses grãos por um preço abaixo do valor de mercado que a Polônia negociava, que a Eslováquia negociava e que a Hungria negociava, falta mais 2 países, prejudicando todos os agricultores desses países. Tem muitos agricultores que quebraram, literalmente, porque ela começou a vender por 3, 4 vezes mais barato. Então, a Europa, precisando de grãos, a Europa, o Ocidente, né, não do leste europeu, França, Alemanha, Espanha, Itália, e ali os países europeus começaram a comprar esses grãos, né? A iniciativa privada, a Ucrânia está vendendo aí grãos mais baratos, então vamos comprar. Moral da história, o que é que acontece? Esses países, principalmente a Polônia, ajudando a Ucrânia, e de um dia para a noite começou a sentir o impacto que a Ucrânia estava destruindo, né? Ou seja, a camada de produção dos grãos que eles produziam. Ou seja, a Polônia não tinha mais para quem vender, vendendo num preço não estava fazendo dump, vendendo num preço elementar, né? Num preço que seja mercadológico, né? Um preço que tinha liquidez, e a Ucrânia vendendo por 3, 4 vezes menor o preço. E ela não poderia fazer isso. Por quê? Porque no tratado da OMC, o que foi concedido à Ucrânia, por quê? Porque pelo Mar Negro não poderia mais passar, né, por navios, porque a Rússia tinha fechado, então ela só ia passar com a produção de grãos dela para continuar vendendo aos países que já estavam delimitados pela Organização Mundial do Comércio. Mas não, ela começou a fazer o quê? Concorrência com os próprios países
né, que os próprios países que estavam ajudando ela. Então a Polônia não aguentou mais, tanto é que a cadeia econômica da Polônia está tendo prejuízo. Só. Aí os poloneses disseram o seguinte, o governo da Polônia, já a gente te ajuda, faz tudo por ti, e agora tu virou um inimigo nosso na questão da concorrência. Tanto é, para você ter uma ideia, o próprio Volodymyr Zelensky entrou com um processo contra a Polônia, veja só, contra o país que está ajudando ela, entrou com um processo contra a Polônia, para que o direito que ela tem, o direito também de vender por um preço menor também os seus grãos. A Polônia disse, poxa, desse jeito ninguém aguenta, eu estou mandando dinheiro para vocês, armamento para vocês, estou acolhendo o povo de vocês, e vocês agora viraram agora inimigos nossos. Agora eu não aguento mais. E isso também aconteceu também na Eslováquia também, e na Hungria, mas a decisão da Polônia foi a primeira, foi essa. Então, o grande problema ali está um problema assim, de produção de grãos, que é um problema mercadológico, de comércio, né, de tratativas de comércio, né, de organização de comércio mesmo. Então, a Polônia, a Ucrânia, né, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, já acusou a Polônia, dizendo que estavam querendo ajudar a Rússia, porque não queriam que eles vendessem os seus grãos, mas não é isso. O problema é que a Ucrânia ia continuar vendendo os grãos dela para onde já estava vendendo, para aqueles países que a Organização Mundial do Comércio já tinha permitido. E eles tinham ali só o poder, só estava dando a concessão para ela passar pelas linhas férreas, porque pelo Mar Negro não podia. Mas não, ela começou a vender também aos outros países, ou seja, prejudicando aqueles que já estavam com aquele comércio, fazendo o quê? Concorrência. E uma concorrência desleal, né? Porque o preço lá, como fosse R$1, o cara está vendendo a 10 centavos. Então a Polônia disse que não aguenta mais desse jeito, isso não vai mandar mais nada, e a Ucrânia que se vira agora. Então, é o que está acontecendo. Não se chama cansaço de guerra. Né? O pessoal está vendo que a Ucrânia não avança muito, a Rússia está pouco se importando, de vez em quando a Ucrânia diz, derrubei um, matei outro. Para cada 10 que a Rússia faz, para cada 10 que a Rússia faz, a Ucrânia faz 2, 3 de avanço, mas esses avanços não são muito significativos, né? E os países europeus estão aí na corda bamba porque estão passando por dificuldades financeiras tremendas, e já por causa disso, quem está sofrendo é a população. Eu estou falando da população agora, comprando alimentos a preços caríssimos por causa disso, não é? E não se vê uma tratativa de parar, porque é feito, por exemplo, eu falou semana passada, a guerra já existe. Antes era para atenuar, para que não tivesse guerra. Ninguém fez nada, agora existe. Tem que tentar agora uma negociação, não é? E aí tem que ver que tipo de negociação é essa aí dos seus países, né? Mesmo sabendo que a Rússia, todo mundo sabe que a Rússia é o país invasor. Mas numa situação como essa, quem está envolvendo os outros países, e agora a Ucrânia não tem o que fazer, vai arrumar justamente encrenca com aquele que estava ajudando. O nome disso se chama ingratidão, né? Então esse é o problema. O problema é toda a questão dos grãos, a questão comercialização, porque estava afetando diretamente a produção agrícola, né? E os agricultores desses 3 países, de 5 países, mas eu gosto somente de 3, os que estão mais envolvidos é a Polônia, a Eslováquia e a Hungria, né, que estão super prejudicados. Tem regiões lá de agricultores que estão lá com seus grãos lá apodrecendo, que não sabem para mandar mais, porque a Ucrânia simplesmente, né, se aproveitou, né, dessa vazão que deram, né, dessa concessão que deram, e inventou também de ser concorrente desses próprios países que estavam recebendo ajuda. Então, é mais ou menos isso aí que está acontecendo, querido. Então, todo o pano de fundo é esse. Que vai se prejudicar, no meu entendimento, é mais a Ucrânia, né? Hoje, no meu entendimento, a Polônia, de longe, hoje é uma superpotência bélica, né? Um país hoje importante, e a Ucrânia precisa muito mais da Polônia, porque está ali na linha ali de geográfica ali, de fronteira, né? E a Polônia abriu as fronteiras para a Ucrânia, de fato, literalmente, né? Em tudo, né? Em ajuda humanitária e tudo. E a Ucrânia, né, querendo dar uma desperta até nesse momento, deu uma dessa aí, uma entrada errada. E também tem os outros casos também que falam que o Volodymyr Zelensky, né, afastou um general, agora está envolvido em corrupção, porque muitas ajudas que estão recebendo, tem um grupo lá de corrupção, estão ficando milionários. E fizeram uma pesquisa, e 70% da população ucraniana que está lá ainda, né, que tem a percepção do governo de Volodymyr Zelensky, diz que ele é um governo corrupto, né, que está enricando, né, e muitas dessas ajudas ele pega uma parte e lá distribui com eles. Isso aí é o que diz a grande imprensa. E eu achei